nem sempre é fácil ajudar as pessoas. Porque para ajudar as pessoas, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Sim. Às vezes a gente precisa usar recursos, usar o tempo, a gente precisa deixar de lado coisas que para nós são mais importantes. Às vezes a gente tem a mania de querer trazer as pessoas para nossa realidade, em vez de entrar na realidade delas, claro que não com os nossos princípios, mas se achar um meio, né, para pregar e para falar sobre o amor de Jesus. Porque não adianta Cristo nos apresentar uma missão, apresentar um caminho no qual a gente deve seguir, e a gente não está disponível. Porque para viver a missão a gente precisa de disponibilidade. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Do ManaCast. Pois é, meu nome é Duda. Meu nome é Felipe. E hoje a gente tá aqui, muito ansiosos para gravar com vocês. Um novo episódio, com muita coisa nova por vir, muito conteúdo bom para edificar a sua vida. E antes de apresentar o nosso convidado, na verdade, já não é um convidado novo. Ele apareceu no episódio 3. Se você ainda não assistiu, vá lá e assista e pode voltar para aqui novamente. E antes de a gente apresentar, a gente tem uma... Sim, a gente quer falar sobre a renovação da assinatura da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Se você ainda não assinou, assine agora. Se liga nas datas que vão estar sendo lançadas. E é isso, agora vamos apresentar. Vamos apresentar o nosso pastor. convidado. Tudo bem, pastor? Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Duda. Novamente Obrigado, aqui Felipe. no ManaCast. Muito legal estar com vocês. Eu acho muito legal esse projeto. Eu acho que alcança bastante gente. E eu fico feliz de poder participar e, quem sabe, contribuir de alguma maneira aqui com vocês. Toda É uma certeza. honra pra gente ter o seu aqui com a gente. Agora a gente tem o nosso quadro. Nosso quadro tá atrás aí, Duda. Atrás de você. Tinha nem visto. Aí, o nosso quadro do O ManaCast. pastor já sabe, mas pra quem não sabe como é o quadro... Gente, vamos começar É. de novo? É melhor. Eu não tava entendendo o que você tava falando. Contra pra mim, eu tava aqui tentando lembrar. Sim, certo. Pronto. É que você tem que estar na minha vibe, Felipe. Ó, Não peguei. É isso. Certo. Sim. Sim. Dudinha, coloca essa caixa lá do lado de Felipe, ali debaixo da estante. Apresentem o pastor pelo nome. Tá? Sim, O primeiro episódio pastor. dele, então... Não, é o segundo. Você apresenta o pastor? Ele já fez o 3, já fez o 11, esse é o Eu ia 6. falar pastor Vitor. Esse é o 3 ou 6? Esse é o 6. O 6. O primeiro que ele gravou foi o 3. Ó, mas eu Eu vou apresento. Eu Aí vou, você eu fala vou da dar as lição. boas-vindas. Certo. Não, a gente não vai falar da lição, a gente vai fazer o quadro primeiro. Entendeu? Por isso que eu mandei eles não Depois apresentarem fala. pra- Ó, presta atenção, eu vou fazer as boas-vindas. Pastor, Aí eu vou falar meu nome, aí você fala, eu tô aqui com, aí você fala o Felipe. Aí a gente vai apresentar o anúncio, Depois do anúncio, apresenta o pastor e começa o quadro. Certo. tá bom? Qual é a ordem? Boas-vindas. Boas-vindas. Anúncio, apresenta o pastor e faz o quadro. Eles são. Meu microfone tá certo? Cadê? Amigo, para de gravar e começa de novo. Pode deixar à vontade. Certo. Vamos. Vamos lá, no 25 vocês começam. Mais animação, viu? Viu, Session? 3, 2, 1. Oi, Fala, pessoal! galera! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. Estamos aqui nesse novo episódio super especial. Mas antes, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Vamos lá. Ó, você precisa renovar a sua lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Se você ainda não fez isso, comece agora, porque essa lição tem um conteúdo riquíssimo espiritual para a mesmo. sua vida. E é isso, até pra você acompanhar aqui com a gente os Sim. nossos podcasts. E a gente tá com um convidado extremamente especial que já esteve com a gente, mas é minha primeira vez gravando com ele aqui. Nossa primeira vez aqui. Pois é. Então, seja bem-vindo, pastor Davi França. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Duda. Obrigado, Felipe. Legal estar com você aqui mais uma vez. A gente esteve junto no episódio 3 e eu tô muito empolgado para esse, porque esse aqui, assim, eu tenho uma queda por esse tema. Tá Esse muito Então acho que vai bom. ser incrível, muito legal. pastor? Agora a gente vai pro nosso Agora a gente vai quadro. pro nosso tema, nosso quadro. Isso. Muito especial. Você já viu nos outros episódios anteriores, mas todo episódio é uma novidade. E se você não lembra do nome, o nome do quadro é Conta Pra Mim. Tá do seu lado, né? A nossa famosa caixinha do ManaCast. Aqui, Gente, eu Duda, sou passei pro apaixonada pastor. nessa caixa. Essa caixa já passou por tantas funções aqui no Mana. Aqui, pastor. Cheio do lado. Será qual é a palavra, hein? A palavra é ajuda.
Olha aí, hein? Ajuda, pastor. Vou precisar de ajuda para poder pensar aqui em alguma coisa. Mas veja, esse tema de ajuda é um tema muito importante, porque nós que somos cristãos, a gente tem que ajudar as pessoas assim como Jesus nos ajudou, né? Total. Agora, nem sempre é fácil ajudar as pessoas. Porque para ajudar as pessoas, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Sim. Às vezes a gente precisa usar recursos, usar o tempo, a gente precisa deixar de lado coisas que para nós são mais importantes para a gente ajudar os outros. Mas a gente tem que lembrar que foi exatamente o que Jesus fez por nós. Jesus, ele deixou de lado a eternidade para vir aqui e com a ajuda dele, ele veio nos salvar. Então você que está aí, ó, faz alguma coisa para ajudar alguém e compartilha nas redes sociais, marca aqui a galera do ULB Team e certamente você vai ter mais visualizações e mais gente vai curtir o que você está fazendo. Isso aí. E essa palavra combinou bastante com o nosso episódio, porque o tema do nosso episódio é pescadores de homem, né? E a gente vai falar sobre a história de Davi, André, João e Jesus, principalmente Jesus, porque Jesus ele vai trazer um chamado para Pedro. E ele vai chamar para você ajudar outras pessoas. Ser pescador de homem é você salvar as pessoas que estão, infelizmente, nesse mundo, né? Perdido em trevas. É isso mesmo. Eu falei aqui que eu tenho uma quedinha por esse tema. Na verdade, eu tenho uma pregação sobre esse tema, porque mexeu comigo quando estava estudando a Bíblia, mexeu muito comigo o fato de que Jesus foi ali e se misturou com os discípulos naquilo que eles estavam fazendo ali. E a partir da realidade deles, ele chamou aqueles discípulos para estarem com ele e para transformar a vida deles, revolucionar a vida deles. Da mesma forma, Jesus quer fazer com você, quer fazer com a gente. Amém. Ele vem para nós, ele vem na nossa realidade, no nosso dia a dia, e ele desafia a gente com esse desafio de segui-lo e de fazer de nós pescadores de homens, ou seja, influenciar outras pessoas para o reino dele. Então, o chamado que foi feito lá é para você também, e você também pode ser pescador de homens. E uma coisa que eu também percebo sobre o que o senhor falou, é justamente sobre a realidade, é que às vezes a gente tem... Às vezes a gente tem a mania de querer trazer as pessoas para nossa realidade, em vez de entrar na realidade delas, claro que não com os nossos princípios, mas se achar um meio, né, para pregar e para falar sobre o amor de Jesus. Já nesse tema, eu queria que o senhor desse uma dica pra gente, falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes é difícil, né, a gente entrar na realidade do outro, requer muita humildade também. Sem dúvida, humildade é fundamental. E se a gente pensar em Cristo, né? A Bíblia até fala lá em Filipenses que a gente tem que ter em nós o mesmo sentimento que ele teve, que ele se humilhou. Sim. Então, humildade é fundamental, Duda. Mas eu acho que é melhor do que eu dizer o que eu acho, é dizer o que Deus revela sobre isso, né? Total. E a gente tem um texto que diz claramente qual é o método que funciona para a gente influenciar as pessoas para o reino de Deus. Ellen White diz que somente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito à obra. Aí ela diz, o Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava as suas necessidades, granjeava a sua confiança e então chamava, segue-me. Então acho que é esse método que a gente tem que usar. Sim. As dicas são essas, a gente tem que se misturar com as pessoas, consciente de que a gente está se misturando com elas não para ser influenciado por elas, mas para influenciá-las. A gente tem que desejar o bem delas, manifestar simpatia por elas, ajudá-las nas necessidades delas. Obviamente elas vão confiar em nós, elas vão ver que a gente está ali para o bem delas. E aí então a gente diz, olha, eu estou seguindo alguém, eu estou seguindo Jesus, bora comigo? E aí a pessoa vai acompanhar, porque ela vai ver que a gente realmente está bem intencionado. Com certeza, né? E quando Jesus nos chama para a gente servir, ajudar outras pessoas, a gente precisa estar disponível para isso, né? Porque Jesus, ele chamou Pedro, e Pedro, ele falou, Jesus, eu não sou digno de ti, mas Jesus, ele mostra a Pedro que ele quer dar uma nova vida para ele quer dar um chamado, um propósito. E assim nós adolescentes, nessa sociedade contemporânea, também devemos aceitar o chamado de Cristo, de a gente também estar disponível para servir. Porque não adianta Cristo nos apresentar uma missão, apresentar um caminho no qual a gente deve seguir, e a gente não está disponível. Porque para viver a missão, a gente precisa de disponibilidade. É verdade. Com certeza, Felipe. Mas tem um lance legal aí que eu queria enfatizar. Eles não estavam à toa, né? Eles não estavam sem fazer nada. Eles estavam trabalhando. Quando você lê lá Lucas 5, que é o texto principal da lição, Jesus chega para eles estavam terminando de pescar. Aquele dia o mar não estava para peixe, né? Não foi legal, mas eles estavam lá cuidando das redes, ajeitando tudo para ir para casa. Então, esse é uma outra questão assim, que a gente precisa entender. Jesus, ele quer a nossa disponibilidade, ele precisa da nossa disponibilidade, mas Jesus sempre vai chamar pessoas que estão também dispostas. É verdade. Ou seja, que querem fazer alguma coisa.
E essas pessoas aqui, é legal a gente destacar isso para quem está nos assistindo, eles eram jovens. Na verdade, provavelmente Jesus era o mais velho do grupo. E Jesus tinha 30 anos. Então é possível que a gente está falando aqui de pessoas com 18 anos, com 17 anos. Eles eram jovens. Tanto que eles trabalhavam ainda com uma outra pessoa adulta. Eles não tinham autonomia para assinar, para receber, para vender, para comprar. Alguém adulto, que era o pai, era o Zebedeu, no caso, era quem gerenciava ali junto com eles o trabalho. Então, a gente tem várias evidências que eles eram jovens. E foi essa galera que Jesus chamou. Ou seja, se você é jovem e se você está disposto, Jesus tem um chamado para você. Fica atento aí que ele vai chegar para você e vai dizer assim, ó, vem comigo, vou fazer de você pescador de homens. Não importa a idade, não importa é o coração que esteja disponível para servir o Senhor. Porque muitas vezes a gente... mas eu não tenho um dom de oratória, eu não tenho um dom e tudo mais, a minha idade, as pessoas não vão me respeitar, mas é Deus que vai nos usar. É quando nós entendemos que não depende da nossa capacidade, não depende da nossa força, não depende das nossas habilidades, mas depende de Deus nos usar. A gente pode não ter o dom de falar, mas muitas vezes Deus ele pode nos usar com uma simples palavra, com simples gestos. A gente pode tocar o coração de muitas pessoas. Porque Pedro... e os discípulos ali, eles eram iletrados. Alguns deles eram iletrados e não foram ensinados de acordo com os ritos, as tradições da sinagoga, mas eles tinham habilidades natas, assim como diz a lição, né? E Elote vai falar que mesmo eles não tendo essas capacidades assim teológicas, sem iletrados, mas essas habilidades eles podiam ser usadas para a obra do Senhor. E foi isso que aconteceu. Jesus usou essas pessoas mesmo com as barreiras que eles tinham, usou ele para a obra do evangelho. Então, não é sobre a gente focar na nossa própria força, mas a gente focar em que Deus ele pode nos usar, independentemente de qualquer barreira que a nossa vida tenha. Sim, eu acho que às vezes a gente fica até... Principalmente eu vejo gente adolescentes, ficam procurando não só adolescentes, mas por eu ser, né? Que ficam procurando muitas dificuldades, muitos problemas na vida pra usar como desculpa, muitas desculpas pra não pregar e não dizer o que Jesus manda. Só que eu acho que às vezes nossa mente tá tão humana que a gente acaba diminuindo Deus também. E eu tava numa pregação do Senhor na escola de missões, que tava falando justamente sobre a gente sair da nossa zona de conforto também. E às vezes a gente fica com a nossa mente muito presa no que a gente tá vivendo, no nosso conforto. E a gente, às vezes, espera um sinal grande de Deus mandar pra gente, vá lá e faça. Mas Jesus já mandou, e isso tá na Bíblia. Então, fala um pouco pra gente também sobre essa zona de conforto, sair da zona de conforto pra zona de confronto. Sim, isso é o que aconteceu com os discípulos, né? Embora eles tivessem tido ali uma noite ruim, não pescaram muito, mas aquela era a vida deles. Eles estavam acostumados com aquilo ali. E Jesus agora chegou e falou assim, olha, eu tenho algo novo para vocês. Essa expressão, pescadores de homens, já bateu diferente, né? Sim. Porque eles estavam acostumados a pescar peixes. Eu costumo dizer assim, Jesus tem o poder de transformar homens pecadores em pescadores de homens. E foi o que ele fez com eles. Então é assim, ó, vou chamar vocês para algo novo. Vou tirar você da zona de conforto e vou colocar você na zona de confronto. A zona de conforto é essa zona que a gente já conhece, né? É onde o diabo pega a gente vulnerável para influenciar a gente com más influências, maus pensamentos, maus sentimentos, más escolhas, maus hábitos. Isso vai acabar fazendo com que a gente tenha um mau caráter e é o caráter da gente que decide o destino da gente. Então, se você continuar na zona de conforto, o seu destino ele vai ser ruim. E isso é para você que está nos ouvindo aí, viu? Se você continuar preso aí à sua zona de conforto, não querer confrontar a sua realidade, é bem provável que você vai desenvolver hábitos nocivos e o seu destino vai ser a destruição. Você vai enfraquecer espiritualmente, você não vai se desafiar. Jesus, como a Duda disse, quer tirar você da zona de conforto e colocar você na zona de confronto, no conflito com o mal, onde você vai ter que estudar a sua Bíblia, onde você vai ter que orar, onde você vai ter que testemunhar, onde você vai ter que se envolver na igreja, onde você vai ter que estudar a lição da escola sabatina, onde você vai ter que participar da sua base, do seu PG Team, onde você vai estar de frente com o inimigo. É isso que ele quer, porque assim é que você vai depender mais dele, você vai confiar mais nele e ele vai fortalecer você para você vencer essa batalha. É porque muitas vezes na nossa rotina, né, nos nossos afazeres, a gente acaba esquecendo que a gente tem um propósito maior. A gente está vivendo entre um grande conflito, né, entre o bem e o mal. E muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida como se isso não estivesse acontecendo. Como se a gente não tivesse uma missão a fazer. E Cristo nos deu uma missão muito grande. Felipe, esse ponto é muito importante. Eu vou olhar para você aqui para dizer para você o seguinte, ó. O diabo está 100% comprometido em destruir você. E você entra nessa batalha, você não entra 100%, você entra com reservas. Você vai uma vez por semana na igreja.
De vez em quando você pega a lição na sexta-feira mesmo para dar uma olhada rápido, para ter o que falar na escola sabatina. O diabo está 100% comprometido em te destruir. E você não está 100% comprometido em se salvar. Você precisa se comprometer com Jesus. Como disse aqui o Felipe, se a gente ficar aí achando que a gente está para brincadeira, o diabo não está para brincadeira, não. Sim. Ele quer destruir mesmo. É verdade, até porque a gente não pode ser irresponsável em relação a isso, né? Porque tem uma guerra espiritual acontecendo. E o diabo ali sempre fica procurando brechas. Então, qualquer brecha que a gente dá, às vezes o diabo entra na nossa vida e a gente nem percebe. Isso acaba virando nossa rotina. Permitir que o diabo venha, porque a gente não tá no relacionamento totalmente entregue pra Deus. Então, eu acho que pra gente manter um relacionamento com ele, até pra aprender a ouvir a voz dele, porque às vezes a gente erra, né? Somos humanos. Mas eu percebo que Deus, às vezes quando eu erro, ele me mostra isso. E às vezes quando a gente tá distante dele, é muito mais difícil de perceber, né? Porque nossos olhos estão tampados, nossos ouvidos estão tampados porque ele tá falando. Então é muito importante que a gente esteja 100% focado e entregue. Mas é isso que o pecado ele faz, né? O pecado ele nos cega. O pecado ele tapa os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque Duda falou sobre relacionamento, né? Nosso relacionamento com Deus começa no nosso quarto. Começa quando a gente pega a nossa Bíblia, abre, faz a nossa lição, ora, louva a Deus. É onde nós estamos entrando em contato com o Senhor. E se nós damos brecha para Satanás nesse quesito de nosso relacionamento com Deus, ele vai agir com total força. Porque se você não está buscando conhecer Jesus, como você vai fazer a missão? Se a missão é falar de Cristo, se a missão é você levar as pessoas para Jesus, que é Jesus que cura, como eu vou falar de Jesus se eu não conheço Jesus, se eu não busco conhecer de Cristo, se eu não me fortaleço cada dia mais na minha fé? Eu vou fraquejar. Claro. E o diabo, ele tá tão focado em impedir que você tenha vitória nesse conflito, que ele quer impedir você de até tomar as decisões mais importantes e principais, de se entregar para Jesus. Isso aqui aconteceu aqui na história que a gente está vendo na lição. Lembra que quando Jesus chegou, ele pediu para Pedro para ele subir no barco e falar com as pessoas. E nessa hora, Pedro poderia dizer assim, caramba, tô indo embora já, agora vou ter que ficar aqui esperando e tal. E aí ele acabou aceitando. Aí Jesus subiu e começou a falar. Aí daqui a pouco Jesus disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vai mais pro fundo, a gente vai pescar. É nessa hora que o Pedro falou. Falou, olha, deixa eu te explicar. A gente já trabalhou a noite inteira, não tem peixe aí hoje não. E de dia é mais difícil ainda, né? A gente tem que lembrar disso, né? À noite os peixes não veem a rede, então é mais fácil pegar. Mas Jesus estava falando e Pedro disse, olha, tá, já que o senhor está falando, vamos lá, né? Percebe as etapas, né? E meio que Pedro foi indo até pela questão social. Jesus já era considerado um rabi, um mestre, e Pedro era pescador. Então, na escala judaica ali, na escala social, Pedro estava abaixo de Jesus. Então, ele meio que concordou. Provavelmente era mais novo também que Jesus. Então, como você está falando, mestre? Ele chama de mestre, né? Eu vou lá. E aí eles foram. E teve a pesca maravilhosa. E quando teve a pesca, mais uma vez, Satanás tentou bagunçar o negócio porque Pedro se ajoelhou e disse assim, ó, afasta-te de mim. Tá percebendo? Sim. Essa sequência, Jesus cada vez mais perto de Pedro e o diabo tentando atrapalhar. E aí Jesus pegou a mão dele e disse assim, cara, não tenha medo não. Não tenha medo não, porque agora eu vou fazer de você um pescador de homens. E ele fala para você, Duda, fala para você, Felipe, fala para você, fala para mim. Você talvez não seja digno mesmo, mas eu vou fazer. Vem comigo. Eu vou revolucionar a sua vida, eu vou fazer diferença. Através de você eu vou alcançar outras pessoas. E esse é o chamado que ele está fazendo para nós. E o diabo vai tentar atrapalhar. O diabo não vai deixar você assistir o Manacast, não vai deixar você estudar a lição. Ele vai colocar um monte de dúvida na sua cabeça. Quem que é esse cara para estar falando? Nem conheço. Ele vai arrumar um monte de coisa. O objetivo dele é só um. Que você não diga sim para Jesus. Porque o dia que você disser sim, aí acabou para ele. Porque aí Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele entra. E quando ele entra na sua vida, ele entra para fazer de você um homem pecador, como você, como eu. Ele entra para fazer de nós pescadores de homens. Para usar a gente para mudar a vida de outras pessoas. Amém. Eu acho interessante quando Pedro ele fala, afaste-se de mim, o Senhor falando que Jesus, não tenha medo, se aproxime mais. Jesus ele não quer estar longe da gente, ele quer estar em contato, ele quer se relacionar com a gente, né? É sobre a gente entender que nós somos filhos de Deus. E nós, como filhos, também somos príncipes de um reino, né? E a gente está aqui para fazer a missão do Pai.
Então, Jesus, ele não quer estar longe, mas ele quer estar perto. E a gente, no nosso dia a dia, segunda, terça e quarta, a gente tem que estar sempre buscando estar mais perto de Jesus. Porque Jesus, ele vai nos transformando o nosso caráter. Jesus vai nos trazendo uma missão. Jesus vai nos lembrando, ó, eu tenho uma missão a cumprir. É isso mesmo. E isso que você falou é muito legal. Eu acho que quem está aí nos assistindo deveria parar para pensar nisso. Aqui diz assim, ó, Jesus vê não o que somos, mas o que podemos ser. Então, os discípulos, eles não tinham uma educação formal, eles não eram pessoas da alta sociedade, eles não eram pessoas de destaque, eles não tinham milhares de seguidores nas redes sociais. Eles eram pessoas comuns. Inclusive, eram pessoas que estavam assim ainda começando a vida, né? Mas esses aí que Jesus escolheu. Então, Jesus chama a gente não pelo que a gente é, mas pelo que a gente pode ser através dele. Então, às vezes você está aí e pensa assim, não, mas isso não é para mim. Quem sou eu? Imagina, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Deixa tudo isso de lado. Acredita que Jesus tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele. Então, ele não está olhando para aquilo que você é. Ele está olhando para aquilo que você pode ser. Uma coisa que já ouvi uma pessoa perguntando, que inclusive estava lá na minha sala, foi tipo sobre como permanecer. Porque é uma pessoa que não era da igreja e falou que já viu muitas pessoas, tipo assim, dentro da igreja que entrava e do nada saía, porque ela não sabia como permanecer em Cristo, como permanecer, porque ela via muitas pessoas saindo da igreja do nada, assim, pessoas que uma hora estavam queimando por Jesus, estavam trabalhando, fazendo tudo na igreja, e do nada saíam. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente também. Olha, esse é um ponto muito importante, Duda, especialmente para vocês que estão começando também na vida cristã. Vocês não são jovens, aceitaram a Cristo há pouco tempo, estão aí participando aqui, e as principais tentações da vida de vocês, o diabo está colocando diante de vocês agora. Então, esse permanecer é importante. Então, veja, quando Jesus chamou os discípulos e disse, olha, venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, a própria frase de Jesus mostra que é um processo. Não era da noite para o dia, não era um passe de mágica, era assim, ó, vem comigo. No Evangelho de Marcos, a versão de Marcos era assim, que ele chamou para estarem com ele. Então, se a gente quer prevalecer contra o mal e permanecer não só na igreja, mas no reino de Deus, a gente tem que estar com Jesus. E é bem simples a gente estar com Jesus. O diabo complica essa coisa, mas é bem simples. Você fala com Jesus através da oração. E ele te responde através da Bíblia. O seu relacionamento com Jesus, a via principal de comunicação é essa. Você fala com ele através da oração e ele fala com você através da Bíblia. Agora, o que você vai fazer com isso? Quando ele mostra para você, aqui na palavra, o que você tem que fazer, o que você vai fazer? Você vai obedecer, você vai testemunhar. Então, se você se alimentar e se você se exercitar, você vai ter uma boa saúde física. Se você se alimentar e se você se exercitar testemunhando do que Deus tem feito na sua vida através da palavra, você vai ter uma boa saúde espiritual. Então, normalmente as pessoas não continuam a sua jornada cristã, elas desistem no meio do caminho porque elas estão fracas. Elas não estão se alimentando e não estão se exercitando. Então, se eu posso dar alguma dica para você, Duda, para você, Felipe, para você, é que a gente tem que se apegar aqui, ó. Oração para falar com Deus, e pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Não tem formato, não tem modelo, não tem tempo. Eu costumo dizer que orar por 1 minuto é melhor que não orar por nenhum minuto. Então não tem essa história. Fala com Deus o que você está sentindo. Abre o seu coração para Ele e abre a Bíblia. E Ele vai falar com você. Amém. Quando a gente entra nesse aspecto, né, de orar a Deus, de buscar, Jesus é o nosso pão da vida, né, a nos alimentar espiritualmente, eu vi foi tipo uma historinha, né, espiritual, que a gente tem 2 leões dentro da gente, o leão carnal e o leão espiritual. E você, no seu dia a dia, quem que você está alimentando? O leão espiritual ou o leão carnal? Porque uma hora, os 2 leões vão entrar numa briga. E o que tiver mais forte, mais alimentado, vai vencer. E isso faz muito sentido na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. Porque se a gente está alimentando mais a nossa carne, a gente vai se afastar de Jesus. A gente não vai fazer a missão e a gente não vai ser transformado. Mas se a gente se alimenta a nossa vida espiritual, se a gente busca o Senhor, a nos alimenta do pão da vida, da água, que jorra a fonte de água, a vida no nosso ser, a gente vai estar forte espiritualmente e a gente vai permanecer firme em Jesus até a sua volta. É isso mesmo, Felipe. E o que você falou está aqui, ó, na parte final da lição dessa semana. Diz assim, ó, pode ser que não esteja pedindo que deixe o seu lar nesse momento, mas que você decida
de uma vez por todas, submeter sua vida a Ele e construí-la baseada nos valores celestiais. Você falou dos leões brigando aí, né? Eu lembrei de uma outra figura, de uma outra ilustração que é bíblica, está no Apocalipse. É a batalha entre o dragão e o cordeiro. Imagina você. Já era, o cordeiro já perdeu. Imagina um dragão e um cordeiro. Não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance o cordeiro, mas no Apocalipse, o cordeiro vence. O cordeiro é Jesus. E lá fala qual que é o segredo para nós vencermos essa batalha contra o dragão. Lá diz que eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então esse é o segredo da vitória. Jesus está chamando todos nós para entrar nesse conflito e para sermos pescadores de homens. O segredo é a gente estar com o cordeiro, porque no final o cordeiro é que vence. Eu acho também que uma forma da gente ver se a gente tá... Porque alimentar a nossa carne é muito fácil, mas uma forma que a gente tem de fazer as coisas pra glória de Deus é justamente se perguntar isso. Isso que eu tô fazendo é pra glória de Deus? Isso que eu tô assistindo é pra glória de Deus? Um dia eu vi isso numa pregação e eu acho que mudou completamente minha percepção e a forma como eu vivo. Porque nos mínimos detalhes, se você se pergunta se eu tô glorificando a Deus com isso... você vê se você está alimentando sua carne ou se está alimentando seu espírito. E alimentar nossa carne é extremamente fácil, porque às vezes as pequenas decisões que a gente toma, que a gente nem pensa que é uma decisão que a gente vai que o diabo está interferindo nisso, mas quando a gente está próximo de Cristo, a gente percebe o quão importante é glorificar Ele com a nossa vida. E glorificar Ele com a nossa vida é glorificar Ele nos nossos atos, né? É isso mesmo, Duda. Eu acho que esse é o principal desafio para quem está na idade de vocês. A Bíblia é bem clara, ela diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E você mencionou, a forma da gente glorificar Deus é no nosso corpo. E vocês são assediados o tempo todo com tentações relacionadas com isso. Então o chamado que Jesus está fazendo para você ser pescador de homens envolve isso. Envolve submeter todas as áreas da sua vida a Ele, para que através do Espírito Santo Ele faça morrer essas obras da carne e frutifique o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, mansidão, paciência, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Contra essas coisas não há lei. Então, certamente, se a gente aceitar o chamado de Jesus, se a gente se submeter a Jesus, permanecer com Jesus, a gente vai ter a vitória e a gente vai ser usado por Ele como discípulos. É a lição desse trimestre falando de discipulado, né? E isso que vocês falaram tem tudo a ver com discipulado. É a gente se submeter ao mestre, que é Jesus, e ele fazer a transformação na nossa vida. Total. E tudo isso começa na oração, né? A gente já tá chegando no fim, infelizmente, mas não fique triste, porque semana que vem vai ter mais um episódio para você assistir e ser abençoado por Deus. Então, pastor, como a gente tá terminando, a gente tem que se submeter a Deus. E tudo isso começa na oração. Então eu gostaria que você fizesse uma oração pela gente e também pelos adolescentes que estão nos assistindo. Vamos fazer isso agora, então. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento especial aqui com a Duda e o Felipe e todas essas pessoas que nos acompanharam. Obrigado pelo chamado de Jesus para sermos pescadores de homens. Que o Senhor nos ajude a aceitar esse chamado. E mesmo que nós sejamos indignos, como Pedro e os demais eram, que Jesus faça essa obra em nós. E que através de nós outras pessoas conheçam o teu amor e a tua graça, aceitem a Jesus e também sejam transformadas. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, foi um prazer estar aqui com você, pastor. Prazer foi todo meu. Então, pessoal, está finalizando o nosso episódio, mas semana que vem tem mais. E não se esqueça de seguir a gente aqui no YouTube e nosso Instagram. Compartilha com seus amigos também, que é muito importante. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.